Olá, hoje estamos aqui com a doutora Fernanda Caparelli, do Hospital Sírio-Libanês, o Dr. Diogo Bugano, do Hospital Albert Einstein, e eu, Túlio Schiffer, do Sírio-Libanês. Hoje teve o privilégio de ter a segunda reunião de GINEX. O que é o GINEX? GINEX é um trabalho conjunto em que a gente está fomentando um grupo de estudos de oncologistas e médicos que tratam o câncer dedicado a tumores do aparelho digestivo. A ideia é que a gente se reúna regularmente, uma vez por mês, discutindo temas importantes, amplos e relevantes em relação ao tumores do aparelho digestivo. Essa iniciativa tem sido viabilizada com o apoio, e hoje a gente gostaria de agradecer especialmente o apoio da MSD, né? E o grande tema de hoje foi tumor do colo retal avançado, especialmente guiado por biomarcadores. Nesse sentido, eu queria escutar de vocês um pouco do que a gente discutiu hoje ao longo desse encontro. A gente discutiu os vários subgrupos, coloretal metastático, onde a gente focou bastante é o tumor com instabilidade microsatélites, que é uma subpopulação que mudou completamente o tratamento recente. E a Fernanda, que é uma referência nacional na escola retal, para discutir isso com a gente hoje. A primeira pergunta, Fernanda, é como você testa? Passa em imunossuquímica, tem que testar de outra forma, como que você faz? O primeiro dado importante é todo tumor coloretal metastático, obviamente a adjuvância que não foi o escopo, né, foi do evento anterior, mas todo tumor coloretal metastático a gente tem que testar para instabilidade microsatélite. A imunistoquímica é o carro-chefe, no sentido de ser um exame acessível para todo mundo, barato, né, então é custo eficaz. Em situações muito especiais, tem como ter uma alta sensibilidade e especificidade, em situações muito especiais, talvez ampliar para o PCR, que é algo que demanda um pouco mais de uma pesquisa mais elaborada. Mas, no geral, na prática clínica, imunistoquímica, eu acho que é a forma mais prudente de se fazer. A gente discutiu isso bastante, né? Que a situação especial seria quando a imunossuquímica estiver estranha. Inconclusiva, ou só perda de expressão de um dos genes de reparo, né? Mas, na vasta maioria, todos nós ficamos muito confortáveis com o dado da imunistoquímica. Perfeito. E a gente, então, tem aprovado no Brasil o pembrolizumab como padrão em primeira linha para esses pacientes. Você acha que todo paciente instável deve começar com pembro? Tem alguma subpopulação que você pensa fazer quimio ainda? Eu acho que, no geral, é medular essa resposta, né? Então, todo paciente de câncer coloretal metastático, virgem de tratamento instável, pembrolizumab monodroga, está aprovado amplamente no nosso país, é a resposta padrão. Naqueles pacientes que talvez com volume muito grande de doença, pacientes com risco para crise visceral, talvez pensasse em químio, eventualmente associação de químio mais imuno, tem estudo em andamento, a gente não tem o dado ainda, mas acho que são situações muito pequenas, em pacientes altamente selecionados. No geral, a imunoterapia é o padrão mesmo naquele paciente que a gente considera que está doente, assintomático, porque geralmente o paciente que responde ele tem uma resposta muito rápida, um benefício clínico rápido, né? Nesse sentido, acho que o pembro monodroga ele acaba sendo o padrão com certeza. Perguntaram aqui na discussão hoje o paciente instável com mutações. Então, o instável Carras, o instável BRAF. Mesmo esses, a princípio, pendem. Sim, porque todos os estudos que a gente tem, todas as análises de subpopulações, independente do status de mutação, até a mutação BRAF, que é uma mutação de prognóstico pior, esses tumores eles se beneficiam de imunoterapia. A gente começa o tratamento, a gente sabe que a taxa de resposta agora é em 50%, mais ou menos, e existem pseudoprogressões. Então, como que você lida para o paciente que teve uma pequena progressão? Continua um tempo, biopsia, opera? Eu acho que é importante ressaltar o conceito de pseudoprogressão, né? Pseudoprogressão é algo raro, em torno de 10%. Naquele paciente que teve benefício clínico expressivo, queda de marcador tumoral, por exemplo, e eu tenho uma progressão muito pequena, eu vou para o benefício clínico. Então, eu tendo a manter o tratamento e reavaliar mais precocemente. Existe a progressão verdadeira, existe a resistência primária até 30%, isso como outro tópico amplamente discutido aqui hoje, né? E aí merece, talvez, rebiópsias, mecanismos de resistência. Mas eu tendo a apostar se aquele paciente está tendo realmente benefício. E daí a gente tem o outro lado, que é o paciente que foi muito bem. Tá? E esse tem o paciente que teve uma resposta muito boa e sobrou uma massa lá residual, com C abaixo ele muito bem. Temos com as imitações da economia? Não temos. Quais são os dados?
Eu acho que a gente está aprendendo com a imuno, né? Assim como os colegas que fazem melanoma, que já têm uma experiência maior que a gente, né? A gente não tem grandes dados que beneficiam a metastasectomia. Por outro lado, todos nós temos pacientes que completaram os 2 anos, persistiram nesse cenário. A gente levou para a cirurgia e muitos com resposta patológica completa. Eu tendo hoje em dia, nesse cenário de ausência de hipermetabolismo no PET, uma resposta sustentada, eu tendo a observar. O que pode ser feito também, eventualmente, é uma biópsia para guiar se tem doença viável. Normalmente vem necrose, essa biópsia. Sim, exatamente. Ou uma celularidade muito baixa, falso, a chance, inclusive, do falso, do negativo da biópsia é muito grande. Né? E a última pergunta da noite, o estudo parava com 2 anos, acho que o padrão é parar com 2 anos. E o que fazer se esse paciente progredir de novo após 2 anos? Retrata, biopsia, irradia, o que seja. Acho que vai depender de uma série de fatores, né? O tempo que ele ficou livre de progressão pós-interrupção planejada, vamos chamar assim, se ele teve toxicidade prévia ou não imunomediada. A minha tendência é esse paciente que fica um intervalo sem progressão na estadia, eu tendo a reexpor. A gente tem outras dúvidas, se vai reexpor com monodroga, se eventualmente vai para uma combinação de checkpoint imunológico, né? Mas eu tendo a reexpor se esse intervalo for mais longo, um paciente que realmente teve um benefício mantido dessa interrupção pós 2 anos. Os dados são de altas taxas de resposta. E os dados continuam sendo de uma reexposição com tempo livre de progressão de quase 90% com 6 meses ou até mais de tratamento. Obrigado por ter vindo hoje. Fica o convite para os próximos eventos. Quero convidar vocês para o nosso próximo evento, que vai ser dia 25 de junho. A gente vai seguir com esse projeto. E queria agradecer o apoio da MSD, que está apoiando não só esse dia de hoje, mas como outros dias do nosso projeto. Excelente. Muito obrigado a Obrigada, todos. obrigada.